Bom dia para você que nos assiste de dia, boa tarde para você que nos assiste à tarde, boa noite para quem nos assiste à noite. Hoje o nosso 23º programa do São Caetano Debate. E hoje nós estamos aqui com participantes aqui especiais. Daqui a pouquinho eu falo quem que é. Mas antes, ao meu lado aqui o professor Marco, né, professor? Olá, tudo bom? Meus queridos seguidores, minhas queridas seguidoras, mais um prazer estar com vocês aqui, fazendo parte dessa bancada, né? É a convite do Marcelo Camargo, essa família maravilhosa. Legal, professor. E hoje a gente tem que falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? Vamos. Pessoal aí que fortalece o nosso programa, né, professor? Claro. Sem eles nós não somos ninguém. Então vamos lá, um abraço aí pro pessoal do Grupo Alpina Veículos. Quer comprar ou vender o seu carro? alpinaveículos.com.br. Alpina Built e Alpina Rent a Car. Adoro o dono de lá, um beijo. O dono de lá é meu amigo. E aí, Marcão, quem mais? A gente não pode esquecer da doutora Graziella, né? Opa, Café e Saúde. Graziella. O Felipe, nosso grande amigo. Faz tempo que eu não vou aí, Felipe. Tô te devendo aí um café. Exatamente. E a Rose, psicóloga. Rose, psicóloga também. Exatamente. Vamos mandar um grande beijo para Márcia da Remax. Márcia, Thaís, legal. Né? Cissa da Companhia Beleza. Semana que vem eu tô aí cortando meu cabelo que já tá grande, hein, Cissa? Um beijão, Cissa. E o nosso grande amigo Rodinei, da Ótica da Mulher. Ótica da Mulher, é isso aí. Quiser fazer o seu óculos lá com o Rodinei. Mas vamos lá para os nossos participantes, professor? Vamos. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial aqui, que eu conheci há pouco tempo, mas que já parece que é uma grande amiga minha. Só que ela veio preparada, veio até com advogada, né, professor? Exatamente. Ela tá preparada. Então, apresento a vocês aqui nossa bancada a Sandra de Oliveira, mais conhecida como Sandra do Leite, subprefeita do Taboão, em São Bernardo do Campo. É uma honra tê-la aqui, Sandra. Muito obrigada, Marcela. A honra é toda minha. Estamos aqui para bater um papo bem legal. O bom do podcast é esse, que dá para bater papo. Eu gosto muito de bater papo e vamos embora. Bora, vamos lá. Hoje a gente tem muito assunto aí para você que está nos assistindo, hein? Fica de olho. E tem, claro, a advogada da Sandra, que não nos vai deixar falar algo que não pode ser falado. Doutora Eliana. Prazer, Marcelo. Obrigada pelo convite. Estou à disposição aqui de todos e acredito que a gente vai ter um bate-papo muito descontraído e gostoso. Ah, legal. É isso que nós esperamos, não é isso, professor? É isso mesmo. Mas para começar, antes, a nossa primeira pergunta, nós temos que entender, né, quem são os nossos participantes. E eu gostaria de saber da Sandra. Quem é a Sandra? Conte para nós, para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo. Marcelo, eu sou a Sandra de Oliveira. Vim para São Bernardo do Campo aos 4 anos de idade. Eu não vou contar a minha idade, tá, professor? Sim. Porque eu não quero contar. Mas tem 52 anos que eu moro em São Bernardo. Sou moradora, amo aquela cidade. E eu sou uma mulher que acredita que pode fazer a diferença em todos os lugares por onde eu ando. O meu objetivo de vida é fazer a diferença. Eu sou mãe de 3 filhos. Todos adultos, formados. Tenho 5 netos. 5 netos? 5 netos. Tudo homem. Tudo homem? Tudo homem. Nossa Senhora. Não vem uma menina para eu pôr um lacinho. Acho que eu vou ter que adotar uma. Não vai ter jeito, não. E eu tenho vários projetos lá no Taboão. Entre eles, eu sou presidente da Associação Amor e Vida. Eu sou pedagoga, formada em pedagogia, tenho pós-graduação em gestão escolar, sou apaixonada pela educação, porém, depois de 27 anos em sala de aula, eu me aposentei o ano passado. Tem 1 ano e 1 mês que eu sou aposentada da educação. E após eu me aposentar da educação, eu fui convidada para assumir uma subprefeitura em São Bernardo. Aceitei o desafio, fui subprefeita no início do ano lá de Rude Ramos, vagou a subprefeitura do Taboão. E como eu moro há 52 anos ali, quando se fala em Taboão, na cidade de São Bernardo, se fala em Sandra do Leite. Não tem jeito, né? Então, eu aceitei mais um desafio. E hoje, eu sou subprefeita lá. Lembrando, gente, que a gente chama de subprefeito, é uma forma cultural de se tratar o coordenador de área na cidade de São Bernardo. Sim. No meu crachazinho está coordenador de área ou coordenador de região. Mas a gente se intitula subprefeito porque a gente trabalha numa subprefeitura. Pô, legal. E agora... Então, essa é a Sandra do Leite.
um minuto da Sandra do Leite. Só um minuto. Não. Hã? Acho que nós podíamos marcar uns 3 podcasts. Só pra eu falar. Pra falar da Sandra do Leite. Só pra falar da Sandra Mas do então, Leite. mas agora eu não sei se o professor aqui tá com a mesma curiosidade do que eu. Mas por que Sandra do Leite? Por quê? Sandra do legal. Leite, né? Eu amo responder isso. Há 26 anos atrás, pela primeira vez eu trabalhei firmemente numa campanha política, porque eu comecei a trabalhar na política aos 14 anos de idade. 14 anos de 14 idade. anos. Naquela época eu votava com 18. Eu trabalhei para o saudoso vereador Mário Franciscon. Um cara incrível, maravilhoso, aprendi muito. Trabalhei 1 ano para ele. Aí passou o tempo, eu fui trabalhar, fui estudar, fui fazer faculdade, fui morar 1 ano e meio em Minas. Voltei e prestei um concurso na cidade de Diadema, isso já depois de casada, com filho. E eu fui apoiar uma pessoa que entregava leite do governo. São as famosas mulheres do leite, que a gente fala, né? Antigamente se falava muito nisso. E eu fui apoiar ela porque ela saiu candidata a vereadora. Isso foi em 1998. Olha, faz tempo, né? O ano que eu nasci, viu, professor? Tá vendo? Quando você estava nascendo, eu já estava trabalhando, você viu? E aí, ela não ganhou a eleição. Nós tínhamos no nosso bairro um vereador, o saudoso vereador Gervásio, pessoa incrível. E, inclusive, hoje eu estava num café da manhã com a Miriam Folha, que é sobrinha do vereador Gervásio, é uma advogada também, uma pessoa incrível. E o Gervásio me chamou para apoiá-lo. Essa senhora que entregava o leite, ela ficou brava. Porque, querendo ou não, eu tirei voto dela, Claro. levei para o Gervásio. E ela perdeu a eleição, perdeu muitos votos na época, ficou muito chateada. Muito respeito eu também tenho por ela, porque ela era uma pessoa incrível. Só que uns nascem para serem vereadores e outros nascem para o trabalho social. Sim. Ela eu enxergava realmente como uma pessoa do trabalho social. Né? E nunca tive nada contra ela. Só fui trabalhar para ele porque ele me convidou. E aí, o que aconteceu? Ela ficou muito chateada. Ela perdeu a eleição no domingo. Na terça-feira tinha entrega do leite. O caminhão parou para entregar o leite. O pessoal lá, na época, o nosso bairro tinha muita família carente. Hoje nem tanto, mas na época tinha. E o pessoal com a sacolinha na mão para pegar o benefício, que era o leite, que é um leite in natura, de saquinho e tal, que ele, na época, era entregue 2 vezes por semana. E ela mandou fechar o caminhão, falou, não, eu vou doar esse aqui para a Vila São Pedro e não entrego mais leite no Taboão. Olha só. E as crianças, na época não existia leite do idoso, era só leite para as crianças. O leite tinha a função, ainda tem, de combater a anemia falciforme. Então, era muito importante esse leite para as crianças. O governo, na época, fazia exame periódico nas crianças, exame de sangue. Era anemia falciforme e anemia ferropriva, que é aquela anemia que dá até os 2 anos de idade. Então, não era um simples leite. É um leite que ele é controlado ainda hoje pelo Instituto Adolfo Lutz. Então, a gente manda amostra para lá, a gente recebe técnicos que vêm ver a temperatura do leite. Então, assim, é um projeto bonito. E já era naquela época. Mas, infelizmente, algumas pessoas, às vezes, esqueciam que era um projeto que também lidava com a saúde e só pensava na questão política. E aí, o Taboão perdeu esse leite, que era importante na época. E eu trabalhava com o Gervásio, já com o vereador. E todo mundo foi me procurar no escritório. Sandra, pelo amor de Deus, você pediu para votar no Gervásio, que coisa chata isso, né? E nós votamos e aí nós perdemos o leite. E aí eu fiquei incomodada. Aí fui conversar com o vereador, ele falou, não, isso não é coisa para vereador. Eu não quero saber, não vou mexer, leite não é coisa para vereador. Existia e existe até hoje, o Marcelo, uma perseguição com quem faz trabalho social na política. As pessoas enxergam a pessoa simplesmente como ela está comprando voto, ela troca voto por leite. Eu sofro isso todos os dias. Todos os dias eu passo por isso. Você não pode ajudar. Não, se você ajudar, você está comprando voto. Absurdo. Por quê? É mais fácil criar isso, que aí você ajudar, não né? ajuda ninguém do que ajudar. Verdade. E aí eu falei pro Gervásio, falei, Gê, não dá, eu tenho que ajudar. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui, eu não tinha entidade, não tinha instituição, eu era professora, né? Não tinha nada a ver com isso. Não sabia nem como funcionava. Naquela época não tinha internet, né? Não tinha computador, era bem difícil. Mas eu consegui um Google lá e consegui abrir uma instituição. Legal. E peguei o leite do governo e comecei a distribuir isso há 26 anos atrás. E aí, como o leite do governo era entregue na época 2 vezes por semana,
Então, eu via as pessoas 2 vezes por semana. Nós chegamos a entregar leite para 580 pessoas. E nesse meio tempo, criou-se o leite do idoso, que foi um projeto muito mais importante do que o leite da criança. Porque no meu bairro em especial, né, cada comunidade tem um perfil, mas o meu bairro, as mães começam a trabalhar e elas não vão mais buscar o leite. Então, hoje eu entrego só o leite do idoso mesmo. E de tantas pessoas me verem, quando eu falava assim no bairro, sabe a Sandra? Se você passar no Taboão, você conhece a Sandra? Ah, a Sandra do leite? Aí eu virei a Sandra do leite. Ficou uma marca. Lógico, tá explicado Tá aí, explicado. professor. Entendeu? Agora- Então, a Sandra do leite foi um apelido. E as pessoas... Pegou, Marcelo, né? Pegou. se incomodam. O meio político se incomodam. Por quê? Eles vêm com essa frasezinha chula de que a Sandra do Leite, ela troca o leite, o voto por leite por voto. Só que o engraçado é que é assim, né? Hoje, quantas cotas a gente tem, Sam? Não, hoje, porque o leite do governo, ele passou por muitas mudanças no cadastro. Então, tudo que é da assistência social hoje tem que ter o NIS. A família tem que ir até o CRAS, tem que levar a documentação. Então, hoje, não somos mais nós que fazemos o cartãozinho do idoso. Hoje é feito, no caso de São Bernardo, no CadÚnico, no Poupa Tempo. A gente não tem mais acesso a essa documentação, nem ao cadastro. A pessoa chega com o cartãozinho, o cadastro, e a gente entrega o leite. Só que como o nosso bairro tem muitos idosos, porém é longe do centro da cidade, por idoso e para o centro da cidade é 40 minutos de ônibus. Nossa. E a maioria dos idosos não tem, a maioria não dirige mais. Os filhos não levam, porque os filhos precisam trabalhar, não tem tempo, porque é horário comercial. E o idoso não consegue fazer o NIS. Então eu já cheguei a entregar leite para 500 idosos. Sim. Hoje eu entrego para 225. Porque eles não têm o cartãozinho do NIS. Precisa do cartão. Precisa do cartão. E as pessoas insistem, né? Que eu gosto de falar, carregar essa fama dessa Troca máfia leite de por troca voto. do leite por voto. Só que hoje a Sandra tá com uma cota de 300 e pouco e é uma mulher de 2.300 votos. É. 224. 224, né? Não, a Sandra do Leite é conhecida pelos projetos Pelos em gerais. pelos projetos dela. Qual os mais projetos, além sociais. de o leite, que eu fiquei sabendo que a Sandra tem aí? Mais projetos aí, né, Sandra? Ou é só o leite? Não, em 27 anos, Marcelo, em 27 anos, eu já fiz de tudo. Mas de tudo mesmo. Olha, eu já carreguei até tijolo para construir creche no meu bairro. Olha só. Eu já fiz de tudo. uma mulher guerreira. Hoje, nós temos uma associação, e eu vou falar para você, é muito difícil. A Associação Amor e Vida, eu sou presidente fundadora de lá, nós não temos nenhuma ajuda do governo, a não ser o projeto Viva Leite, que é o leite do governo do estado. Tá. Que eles fornecem o leite e fazem cobranças Absurdas. absurdas. Então, assim, você faz porque você quer ajudar a comunidade, mas você não ganha nada com isso, você só ganha cobranças. O governo do estado cobra muito. Essa gestão agora, que é a gestão do Tarcísio, eu estou sentindo mais calma. Até hoje não tivemos tantos problemas, mas as gestões anteriores foram, assim, muito difíceis, muito difíceis. E, então, a gente entrega o leite do governo, nós temos uma sede alugada, porque eu estou na divisa com o Diadema. Estou num bairro que não é um bairro de classe média alta, porém é um bairro de classe média. Então, a minha associação, ela tem o objetivo e o projeto de fazer o bem sem olhar a quem. Quando você pensa nisso, você não olha a divisa de município. Sim, claro. Você não olha a religião. Você não olha partido político. Você não pede o título pra Você não pessoa, né? pede título, Pra ajudar, né? Você Sim. ajuda todos. Ajuda a todos. Por conta disso, eu não sou inscrita no CMDCA de São Bernardo. Eu não tenho nenhuma ajuda do governo. A gente trabalha com a comunidade. Então, nós pagamos aluguel, a gente faz bingo, a gente faz festa, a gente faz evento. Tudo vem da nossa comunidade. Por quê? Por exemplo, nós temos o projeto Vestir uma Criança Carente no Natal. Vai ser domingo agora, dia 17. Quem quiser acessar aí a página. Eu tô só no Facebook agora, tive um problema no Instagram com a nossa página, mas no Facebook tá lá, Associação Amor e Vida. Vocês podem acompanhar tudo por lá. Nós, inclusive, fazemos a entrega ao vivo. Legal. A gente veste 25 crianças. Quem veste essas crianças? As nossas amigas. São as madrinhas, que vão lá, pegam uma fichinha
e vestem a criança. Elas compram roupa, sapato, roupa, sapato, brinquedo, um kit de higiene e um kit de doce. 250 crianças. 250 Você falou 25. Eu falei 25? É 250. Esqueci de um zero. 250 É pouca crianças. diferença, né? Ela falou 25, eu falei, opa, Eu a falei gente acabei de 25? fazer as fichinhas lá, Nossa. 250 crianças pra gente fazer a sacolinha lá. Mas sabe o que é, Marcelo? chegou Eu tô 100. no meu limite assim, de final de ano, sabia? Sei, deve ser É bem a última corrido, né? semana, nossa, eu tô tendo que dar conta da subprefeitura e ajudar Da a associação. Eu vou associação. à noite, vou de final de semana. Final de semana, a gente passou o final de semana inteiro lá, Nossa. de plantão, bem louco, assim. Então, a gente tem esse projeto. No domingo vai ser entregue essa sacolinha a partir das 10 da manhã. De 250 crianças, eu devo ter 80 que moram em São Bernardo. As demais são todas de Diadema. Então, é fazer o bem sem olhar a quem. E nós estamos aí na luta, já temos 50, estamos lutando para mais 50, mas todos os anos a gente consegue entregar uma cesta básica para cada família. São 100 famílias, 250 crianças. Nós já temos hoje, contamos, eu até postei lá no Instagram, a gente tem 50 cestas já. Mas a gente está assim, todo mundo que olha, a gente pede um alimento. Não me olha que eu vou te pedir um alimento, professor. Mas, professor, olhar- você viu, só abrindo um parênteses, a diferença do trabalho da Sandra do Leite com o nosso último programa que nós falamos? Bem diferente. Ela assiste as crianças sem olhar e sem perguntar se elas têm título de eleitor. Sim. Que é uma coisa que nós vimos aqui numa festa que nós acompanhamos, 100 crianças carentes em São Caetano, não apareceu um amiguinho lá de cima para tirar uma foto. Agora você faz um churrasco ou faz alguma baguncinha ali na garagem de casa e tem 5 adultos, aparece um para tirar foto. Sim. E você É sabe incrível isso e muito bonito esse seu trabalho, Sandra. Você sabe que eu tô com a Sandra há 5 anos já, Uhum. né? E já vi diversas situações assim que eu olho pra cara da Sandra e falo, a Faeliana pega essa cesta e leva lá pra pessoa. Mas só pega e leva. Se você não puder levar pra mim, eu passo pra outra pessoa. Eu falo, Sandra, você tá brincando comigo? Ela falou, leva. Acabou. Até porque eu- a gente olha a criança, né? E você sabe que eu tô na política desde 2002. E a minha filha sempre odiou esse meu lado da política. Quando ela conheceu a Sandra, ela falou assim, mãe, pra Sandra eu trabalho. É diferente, né? Dá pra ver. Independente do que... A Sandra não é vereadora até hoje. Sim. E ela tem... Qual outro vereador, qual outro deputado você conhece, seja de qual município for, pelo menos aqui nós, aqui do ABC, que tem uma associação há 27 anos, que faz esse trabalho independente de fazer sol ou chuva. Eles Aí fazem foi- só aqueles processos, aqueles programas eleitoreiros, né? Sim. Fica, depois acaba rapidinho. Aí Olha. a Mariana, quando conheceu a Sandra, que foi naquela situação da enchente de 2019, ali, Enchente da né? Paulicéia, né? Aí chegou em casa, Mariana, mãe, acho que a Sandra é diferente, né? Eu falei, é diferente. Mas Nós é. fizemos 1000 marmitex nessa enchente, arrecadamos a comida, fomos levar, porque o pessoal perdeu tudo. Mas voltando para os nossos projetos lá. Sim. Nós temos o projeto de vestir uma criança no Natal. Legal. A gente tem o projeto das ações sociais que a gente faz. A gente oferece orientação jurídica, corte de cabelo gratuito, massagem. Tem o pessoal da campanha da Boa Visão, que vai lá, faz o exame gratuitamente, oferece um óculos com desconto, com parcelamento, para ajudar a família mais carente. Tem as festas que a gente faz na rua. Esse ano, a gente teve 480 crianças na nossa festa, com mãe e pai. Então, chegou quase 1.500 pessoas. E assim, comem à vontade, a gente serve tudo que eu faço, Marcelo. Eu não sou uma pessoa que tem dinheiro, eu não sou rica. Pelo contrário, sou professora aposentada. Mas, eu vou te falar, as pessoas ajudam a gente a fazer o bem sem olhar a quem. Porque, eu sempre brinco, eu sempre falo isso, gente, as pessoas confiam no nosso trabalho há 27 anos, porque as pessoas veem que é de verdade, que não é a foto. Que quando eu vou pro Instagram fazer uma campanha, pedir uma ajuda, que nem hoje eu vou daqui a pouco, vou pedir, o que mesmo que eu tenho que pedir? Açúcar, óleo, tá? Não tem. É de verdade. Quando a pessoa chega lá, ela vê aquilo acontecer. E nos nossos projetos, todos são assim. A maioria das coisas que eu faço, eu não gosto de envolver dinheiro. Com exceção do bingo, que não dá grandes lucros, mas aí a pessoa compra lá a cartelinha dela, ou uma rifa que a gente faz. Fora isso, eu vou atrás de parceiros, ou tiro alguma coisa do meu bolso, a minha equipe me ajuda, e a gente faz de verdade. A gente tem um projeto lá,
que tem 5 anos, é um projeto mais novinho, a maioria dos outros tem mais de 20, que é o projeto Quem Dança é Mais Feliz. Legal. Esse projeto começou, e eu vou ser bem sincera, estou em São Caetano, eu copiei daqui. É mesmo? Sério. Há 5 anos atrás, eu vim numa caminhada de mulheres aqui, com zumba. Então, eu ia o caminhão na frente, a gente ganhou a camiseta, fomos lá no estacionamento do shopping, todo mundo ganhou a camiseta e tal. E aí, todo mundo atrás, cantando zumba, tinha umas paradinhas pra dançar zumba. Infelizmente, eu não sei como terminou, porque quando chegou aqui, depois do parque Do Chico Mendes, tinha uns cones na rua, muito cone, separando a caminhada, foi um erro, ó, fica aí, tá? A dica, né? Fica a dica. Tinha muito cone separando a ciclovia da rua onde nós estávamos caminhando. Só que era muita gente, eram 1.000 mulheres. Eram Olha 1.000, só. eu sei, porque eu peguei a camiseta 998. Olha. Depois só teve 2 pessoas atrás de mim, então eu sabia que era 1.000. E os cones, conforme todo mundo ia andando, ia caindo os cones na rua. E aí caiu um cone na minha frente, eu não vi. E eu caí em cima do cone, aí eu sofri um acidente, né? Tive eu tive um problema lá no tornozelo, fascite plantar, foi. Teve que ser socorrida, aquela coisa Eu fui toda. socorrida pelo SAMU e fui embora, não vi o fim da caminhada, mas eu achei bonito o formato, eu quis copiar. Sim. Aí no ano seguinte, eu fiz a minha primeira caminhada de mulheres. Legal. E aí a gente fez na avenida com 100 mulheres, era um pouquinho tímida a caminhada, porque, né? Eu estava na oposição, então não tive muito apoio da prefeitura, tudo, mas nós fizemos, foi bem legal. A segunda, nós fizemos com 200 mulheres. Quando nós fizemos a primeira, em 2018, nós já começamos um grupo de zumba. Legal. Então, assim, a gente faz zumba na praça, no estacionamento da Igreja Católica e no Poliesportivo do Taboão. Então, quando a gente junta a mulherada, dá mais de 150 mulheres. Olha. E a nossa última caminhada de mulheres, que tá no meu TikTok lá, Sandra do Leite, se alguém quiser olhar, tá como destaque lá, quando você entra, você já vê. Nós colocamos na rua, Marcos, 300 mulheres. As mães com carrinho de neném, a Sandra mandou fazer Camisetinha os abadás, até pros pequenininha. nenenzinhos, para as mães não ter desculpa que não ia por causa do neném. Olha que Foi legal, muito pensou em legal. tudo. Né? Foi muito legal. Tenho muito. alguns parceiros que me ajudam, que tem o logotipo na camiseta, né, tal. Sim. Porque o kit sai bem caro. O ano que vem a gente vai fazer para 500 mulheres e eu dou o kit, não paga. Então a pessoa recebe uma sacolinha lá, um kit, com a camiseta, uma barrinha de cereal, uma maçã e uma garrafinha de água. E aí agora o trânsito acompanha. Na última nós tivemos o privilégio de ter a deputada Carla Morando, Olha. o prefeito Orlando Morando estava conosco e a esposa do deputado federal Marcelo Lima. Legal. Então nós já estamos num patamar bem maior, né? Já tá. Tivemos aí umas celebridades com a gente no dia. Muito organizado, porque eu sou chata com isso. Esse é um dos projetos que a gente de tem. Zumba que se oferecem, porque já conhece até o projeto da Sandra, que se oferecem para vir, né, Sandra, também na Tudo caminhada. voluntário, Sandra? Tudo Tudo voluntário. voluntário. Olha que legal. Tudo voluntário. A professora de Zumba Sim. já é uma outra colaboração, Sim, mas sim. no dia da caminhada é tudo voluntário. Legal. Nós temos um grupo de artesanato muito legal também, que a gente tira as idosas de casa mesmo, elas vão de quinta-feira lá para fazer artesanato. Hoje elas fazem pintura em tecido, mas assim, elas amam, aí uma vez por mês comemora aniversariante do mês. Lá na sua sede? Na Na minha sede. sede. Olha só. Nós temos lá um massagista que faz massagem, a gente tem uma auriculoterapeuta que faz auriculoterapia com agulhas, com microagulhas, Legal. que é maravilhoso também. Tudo a gente faz lá para ajudar a comunidade. Temos um bazar. A gente tem um bazar que fica aberto das 9 às 17. É um galpão grande que a gente tem lá embaixo, que eu gostaria que vocês Vamos. um dia Vamos, sim. fossem lá para conhecer. E no nosso galpão, a gente recebe doações e vende para a comunidade por um preço bem baratinho. É um brechó. Ah, legal. Entendeu? Então, a gente é um tem meio de tudo. de reverter também um pouco para suprir essas. Claro, as Já necessidades que ela do fornece imóvel, as tanto- necessidades Tantos do... benefícios, né? Igual você fala, a gente tem que fazer Claro. virar alguma É. coisinha aqui também. Mas, na verdade, o projeto maior do nosso brechó é ajudar as é pessoas. ajudar as pessoas. Porque a gente vende baratinho. Então, a pessoa que, né, às vezes, vai na loja e não tem R$50 para comprar, ela vai lá e compra por 5, por 10. No máximo, assim, se for na etiqueta, é R$20. Então, assim, o nosso objetivo mesmo é sempre ajudar a comunidade. Né? Tem gente que fala, mas você tinha que ganhar dinheiro. Eu falo, não, ganhar dinheiro eu ganho no meu trabalho. Eu já trabalho para isso. A associação, instituição, Marcelo, não é para ganhar dinheiro. Nem voto.
não é para ser usado politicamente. Não é, olha, não é para ganhar adeptos para a religião, eu não concordo com a religião que faz trabalho social para trazer as pessoas tem pessoas que são obrigadas a irem numa igreja ou em alguma instituição religiosa para ganhar uma cesta básica. Eu não concordo. É verdade. Não concordo. Eu acho que a instituição, ela não pode ser vinculada, não deveria. Aliás, ela não pode, né? Legalmente, ela não Legalmente, pode. ela nem pode. Nem religião, nem política. E, principalmente, brincar com a situação da pessoa. Quando eu entrego cesta básica, dificilmente você vai me ver tirando foto. A não ser quando eu ponho... Às vezes eu tenho instituição que me pede. O ano passado eu ganhei de uma instituição 50 e eu tinha que prestar Claro, conta. mostrar. Então eu dei a Recebeu, cesta né? para todo mundo e tirei a foto de todo mundo. Mas eu, quando é minha mesmo, que nem agora é campanha, eu não costumo nem tirar foto. Para não expor a pessoa. Claro. Porque às vezes você tá no bairro, você vê, eu tenho 27 anos de instituição, eu gosto muito de falar isso. E eu sobrevivo muito bem. A gente cresce a cada dia. Olha Por que quê? Por causa desses cuidados que eu tomo. Eu sou professora. E você sabe que a molecada não perdoa, né? Aí você vê lá a mãe do Zezinho na foto lá, ganhando uma cesta básica. A molecada vai zoar com o menino na escola vai e vai passar zoar, vergonha. vai. É professora do quê, Sandra? Só por uma... Educação infantil, eu sou pedagoga. Pedagoga. Professora de português, mas a minha área de atuação por 27 anos foi educação infantil. Legal, legal. Que mais que tem de projetos aí, Sandra? Então, projetos da minha associação são esses. A gente Que caminha mais? Olha aí. só, tem um monte, né? Tem um monte. Eu ainda quero mais ainda. Mas você sabe que no bairro que eu moro, eu sou muito bairrista, né? Você percebeu que eu falo muito de bairro? Eu torci muito quando falaram que ia mudar e ia ser a federação. Então você ia ser votado por região, cada região ia ter o seu representante na Câmara Municipal. Sim. Não passou. Não passou. Né? Não era do interesse daqueles políticos que compram voto pela cidade toda. Eles não têm reduto, eles não trabalham no bairro, eu trabalho. Então, eu sou muito bairrista. E lá no meu bairro, não existe nenhuma instituição. Só a minha. Olha só. Já abriram várias. Políticos, muitas. Mas não é aquele Mas negócio não que a gente falou, fica, né? não fica. Não fica. Não fica porque a pessoa só foca na questão Política. política daquele momento que ela está. Né? E a continuidade desse projeto. Não vai. Né? Acaba. Acabou a política, acaba tudo, né? Acaba tudo. Acaba tudo. A eleição é num dia, e se o cara tiver pouco voto, é capaz dele ir lá buscar a cesta básica de volta. Que Até porque beleza. essa associação também tem uma outra história na tua vida também, né, Sandra? Sim. Sim. Tem. É, Tem uma Sandra. partinha aí que ela Vamos não ver se o contou. Marcelo vai perguntar e eu conto. Qual? Agora Eu fiquei curioso, hein, professor? Então eu vou Qual que é contar. essa Você vai parte? contar? Por que que eu abri a associação? Isso, por quê? Então, Marcelo, eu venho de uma família... Não é nem que você abriu, né? Na verdade, quem abriu essa associação não fui eu, nem fui eu. Quem abriu foi Deus. É. O Olha. que Foi aconteceu? muito bacana essa Eu bacana, tive uma assim, fase né? bacana, porque, né, eu sobrevivi. Foi Claro. isso. Eu tive uma fase da minha vida, além daquela questão lá atrás, do leite que eu contei, mas muito antes dessa senhora abandonar o leite, muito antes disso, eu tive 3 filhos. Assim, com espaço de 2 anos entre um e o outro. E eu era contabilista. Quando eu tive o meu 3º filho, eu perdi o emprego e eu não conseguia mais, porque uma mulher com 3 filhos, ninguém quer dar emprego. E Verdade. aí eu comecei a andar ladeira abaixo. Eu não conseguia emprego, tinha dificuldade para sustentar as crianças, tinha um marido que não colaborava muito, e começou a ficar muito difícil a minha situação. E o tempo foi passando, eu fiquei 6 anos desempregada. Eu cheguei no fundo do poço, literalmente. Caramba. 6 anos sem trabalhar, imagina, com 3 filhos pequenos. Nunca desisti, sempre fui à luta, vendia roupa, vendia sapato, vendia brechó, eu saía Sandra já fez até vendendo. faxina, Marcelo. Olha, Já legal. fiz faxina. Às vezes as pessoas conversam com a gente, a Sandra fala, não, porque lá na casa Fiz do faxina na Marcelo, casa dela, já trabalhei de faxineira na casa do Marcelo, que hoje são pessoas que vêm na associação dela. Olha só. Né? Aí o pessoal fala assim, você fez faxina? Eu falo, fiz. Ué, Fiz faxina. história de Nessa superação, época, tá vendo aí, né? Que nessa época. Nessa época. Só que a minha situação financeira era tão difícil que era assim, vendia-se o almoço para pagar a janta. Adianta. Então, eu me preocupava muito com a alimentação dos meus filhos e eu me alimentava muito mal. E eu fiquei muito doente, muito. E eu tive uma pneumonia que Olha quem tá ali. foi... Opa, temos visita! Olha.
E aí eu fiquei muito doente. Fui parar na UTI. Os médicos falaram que eu ia morrer. Eu tive uma... Naquele momento, o médico disse que eu tinha um câncer no pulmão. E eu já estava 17 dias na UTI. Meu filho mais novo, o que é advogado, Vinícius, ele tinha 1 aninho. E eu no hospital, eu cheguei num ponto, Marcelo, que o médico liberou para os meus filhos irem me visitar, e aí abriu a porta, eu fiquei de longe, porque até então ninguém nem sabia não tinha descoberto ainda. Não tinha diagnóstico. Mas eu vi, quando a pessoa, ela vai morrer, Sim. ela se desapega das coisas materiais. Até, eu penso assim, religiões à parte, eu vivi isso. Então alguém pode ter uma experiência diferente, pensar diferente. Eu vivi isso, eu penso assim. Até do seu próprio sangue, você se separa. Porque eu vi os meus filhos e eu não sofri. Assim, eu tinha 17 dias que eu não os via. E o médico deixou eu ver. Mas eu olhei e eu não senti nada. Eu não sei se era a medicação também, que era muito forte. E aí eu já ia fazer uma biópsia, ia tirar uma parte do pulmão, então eu já ia ficar com uma deficiência muito grande e tal. E eu pedi uma oportunidade para Deus. Olha como a nossa palavra, ela tem poder. Tem. A palavra da gente tem muito poder. Eu lembro como se fosse hoje. O médico foi no hospital. Eu estava aqui no Hospital da Amico, no centro de São Bernardo, ali perto da casa do Lula. O médico foi lá de madrugada, que naquela época, pneumologista, esse especialista nos convênios, né, mais simples, não tinha. Eles vinham de madrugada para ver os pacientes. E ele falou para mim que eu estava com câncer no pulmão, provavelmente. Riu, brincou. Não, mas você sobrevive e tal. Eu tinha 27 anos na época. Nova. Acho que menos que isso, 26 para 27. E aí, quando ele falou isso, eu pirei, né? Falei, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu falei, tenho 3 filhos, que eu não lembrava nem que eu tinha filho, mas eu tomava medicação muito forte. E eu fui pro banheiro do quarto, eu não lembro como se fosse hoje, eu ajoelhei no chão e falei para Deus, Deus, me dá uma oportunidade. Se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou fazer um trabalho social. Eu vou ajudar as pessoas. Inclusive, eu vou ajudar as pessoas na área da saúde. Porque tem muita gente doente e que não tem um hospital para ir. Naquela época era muito pior do que agora. Agora melhorou um pouco a saúde na nossa região, mas antes era bem pior. E aí, quando chegou de manhã, vieram me buscar, a maca, a ambulância estava lá para levar para... Não tinha UTI no hospital que eu estava, eu precisava de UTI para fazer essa biópsia, eu tinha que ir para São Paulo. E quando eu acordei, eu já estava na cama, bem debilitada, muito magra, muito. Eu nem andava mais, muito magra. Eu acordei com um pensamento, quero fazer o teste da tuberculose. Quando eu falei para a médica, eu falei, não vou para lá, não vou fazer a biópsia, eu quero fazer o teste. Ela falou, a gente já fez do HIV, você não é HIV positivo, você não é do Nordeste, não vê que naquela época esses eram o grupo de risco, ainda é. Né, algumas regiões do Nordeste, o HIV positivo, por causa você fica com a imunidade baixa, então, mas você não é do grupo de risco. Aí eu falei, então, mas eu quero. E eu fiz, e deu tuberculose, ela me mandou para casa, e eu tratei lá, em casa, por 6 meses a tuberculose. E pensei, bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou comprar uma cesta básica. Aí eu não tinha emprego ainda. Eu tinha prestado um concurso, mas não tinha entrado ainda. E passou pouco tempo, depois que eu terminei o tratamento da tuberculose, eu ingressei na prefeitura de Diadema, do concurso que eu tinha prestado, e aí as coisas foram mudando, né? Você volta a trabalhar, você volta a ter dignidade, né? Isso que eu ia falar, se recupera, né? Assim. A sociedade começa a te olhar com outros olhos, as oportunidades começam a aparecer. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que quando a pessoa me procura, Marcos, eu não olho as derrotas da vida dela. Eu olho o potencial que ela tem para melhorar. Porque as pessoas olhavam para as minhas derrotas e ninguém me dava oportunidade. E eu sempre fui uma pessoa que trabalhava muito, eu sempre fui inteligente, sabe? Eu sempre fui batalhadora, mas quando você tá no fundo do poço, ninguém te dá a mão. Verdade. Nem parente te dá a mão. E aí, eu voltei a trabalhar. Falei, bom, uma vez por ano agora, eu vou dar uma cesta básica e vou vestir uma criança no Natal. Não é o que todo mundo faz quando você quer ajudar alguém, vou dar uma cesta básica. Sim. E eu tinha esse projeto, falei, vou dar. Até comecei a fazer isso. Assim que eu comecei a trabalhar, trabalhava em creche, em Diadema, que já tinha criança carente, eu ajudava muitas famílias dos meus alunos. Até que um dia aconteceu isso aí do leite. E aí eu fui e comecei a entregar leite para 100, comecei com 100 famílias.
E comecei a fazer festa para 200 crianças. E comecei a vestir, cheguei a vestir 580 crianças. Então eu falei, aí de vez em quando eu falo com Deus, eu falo, oh, meu Deus, mas eu falei que era um, você tá exagerando. Tá exagerando, já aumenta. Era um, Já vai estar em aumentou, 250. Já chegamos a 580, agora estamos a Nossa 250. De vez em quando eu falo, papai do céu, dá um tempo aí que eu tô Não velha. força já a aguento. amizade Levanta muito, alguém né? pra pegar o meu lugar que eu já tô. Tem dia que eu tô com a Sandra assim, aí você imagina, 2 mulheres de opiniões fortes, trabalhando há 5 anos, quase 10, 12 horas por dia, às vezes 8 horas por dia junto. Eu falo, Sandra, Eliana, esse projeto aqui é uma outra coisa, e esse aqui projeto aqui é uma outra coisa, então você vai lá e só resolve pra mim, tá tudo certo. Eu falei, bora lá. Tá resolvido, né? Eu Vamos não aprender misturo. a dar outra face pra bater, vai, vamos lá. Agora uma curiosidade, aproveitando aí o ensejo, né? Já conhecemos a respeito da Sandra do Leite, uma história linda, né? De superação, que fica aí pra vocês aí que estão nos ouvindo, pra quem está nos assistindo, uma história linda de superação. Mas me diga uma coisa, quando que a Sandra e por que que a Sandra entrou na política? Na verdade, eu com 15 anos já fiz a minha primeira campanha. Trabalhei 1 ano na campanha do vereador. Mas trabalhei pelo dinheirinho que ele dava lá, que a Claro. gente, quando é criança, né, novinha. Entregar pelo dinheiro. panfleto, aquele negocinho, né? Só que eu aprendi muito. Hum. Porém, esse vereador que eu trabalhei, eu era de menor. Então, ele queria que eu fosse trabalhar e que fosse assessora dele, mas eu não podia assumir, porque eu era de menor. Então, ele falou pra mim, olha, quando você passar de maior, você volta aqui. E eu voltei para assumir uma assessoria no gabinete dele. E ele falou assim pra mim, olha, Sandra, que bom, você voltou mesmo, nossa, olha, eu vou viajar, era época, acho que de carnaval, se eu não me engano. Ou era carnaval, ou era sexta-feira santa, Páscoa, era Tá. próximo desses dias aí. E ele era mineiro, a família dele todos mineiros. Ele falou, eu vou viajar, vou passar esse feriadão, essa semana eu vou ficar em Minas. Quando eu voltar, tal dia você volta aqui que a gente já vai ter um espaço pra você vir trabalhar no meu gabinete. Na época, eu já trabalhava na contabilidade, mas eu gostava da política. Se ele me convidou para ser assessor, eu falei, nossa, vai ser legal, eu vou. Claro. E beleza, ele viajou. Quando ele voltava dessa viagem, olha que coisa, quando ele voltava dessa viagem, estava ele, a esposa grávida, a Silvânia, e no banco de trás a babá, com o filhinho de 4 anos. E ele foi ultrapassar um caminhão, sofreu um acidente fatal, morreu todo mundo. Nossa Senhora. Então ele ele voltou no caixão. É a coisa mais triste, assim, acho que São Bernardo nunca viveu um momento tão triste. Foi muito triste. E aí, nossa, eu fiquei assim. Aí fui trabalhar. Falei, vamos para contabilidade, vamos. Na época eu não tinha feito curso, eu era auxiliar. Aí eu fui fazer o curso técnico que existia na época, né? Sim. De contabilista. Aí eu não sou contador, eu sou contabilista. Eu não fiz a faculdade. E na minha época, a faculdade era um privilégio para poucos, né? A gente fazia curso técnico, Isso. que era até na Metodista mesmo que a gente fazia. Mas era o curso técnico que era mais acessível para nós, né? E aí fui, aí casei, aí tive filho, aí passei por todo esse perrengue aí. E peguei a distribuição do leite. E assim, quando você começa a fazer esse trabalho social, abrir uma associação, você começa a ficar muito engajada na sociedade. As pessoas começam a te olhar com outros olhos. Isso. E aí o Gervásio, o vereador, me convidou para ser assessora dele. Aí eu falei, olha, assessora eu não posso na Câmara, porque eu sou concursada em Diadema, eu não abro mão desse concurso. Eu vou continuar lá. Falei, mas eu posso te ajudar. E aí eu fui ser assessora pessoal dele. Ah, legal. Então eu fiquei 8 anos assessorando ele no Tabuão. Tinha muito respeito por ele, então se ele fosse vivo hoje, eu não seria candidata. O Tabuão era Gervásio. Estava bem representado por O ele. único vereador que o Taboão fez até hoje. Único. O único vereador, né, Sandra? Nós tivemos um do PT, que eu não lembro o nome dele agora, mas foi antes do Gervásio. Depois veio o Gervásio e não fez mais. Não fez mais nenhum vereador. Agora é tudo dividido. Agora é tudo dividido. Por enquanto, né? 30 mil votos voando. Por 30 enquanto. mil votos Por voando. enquanto. Então, e aí quando foi em 2004, aí eu cansei um pouco. Falei, Gervásio, eu vou procurar outros ares para mim. Eu queria testar o meu nome, na verdade. Carreira Não solo. porque eu quisesse ser vereadora, porque eu queria saber como que eu era sem um vereador do meu lado. Porque a gente era muito unido, nós dois. Hoje eu estava conversando com a sobrinha dele, a Miriam Folha, e ela estava contando para Eliana e eu e o Gervásio como que a gente era assim. A gente era tão unido que a gente era um só. E eu queria ser a Sandra. Naquela época eu não era a Sandra do Leite, eu era a Sandra do Gervásio. Todo mundo. A Eliana não me conhecia, mas já tinha ouvido falar. Era do Gervásio. Era a Do Sandra do Gervásio. Gervásio.
Todo mundo me Não chamava tinha uma de Sandra. identidade própria, Eu era... trabalhava Não num, tinha. num outro partido, né? E aí você ouvia falar da Sandra do Gervásio, da Sandra do Taboão, da Sandra do Gervásio. Eu falava, meu Deus, quem que é essa mulher, né? Até ficava, às vezes, uns mal intencionados aí, espalhando umas mentiras. Sempre tem, né? Sempre tem. E na Mulher, política, mulher, Marcelo, na vai... política, É mal Vai vista, né? acostumando. É uma pena. Vai acostumando, porque as pessoas são maldosas. Eles não têm, as pessoas não têm limite. As pessoas, pelo voto, elas destroem qualquer um. Nossa senhora, voto Principalmente sujo, né? quem já tem mandato. Ah, é? Não existe nenhum respeito. Não existe ética na política, infelizmente. São poucos. Infelizmente. Eu sofro isso aí todo dia, por isso que eu tô falando. O preconceito de mulher? O preconceito, nossa... É lindo dizer que tem uma mulher no partido, porque eles Precisa, precisam de né? 30%, né? Precisa. Hoje, São Bernardo vai ser 28 mais um por federação. Sim, Então, vai precisar de quantas? 8 mulheres? 8 mulheres. 3, São 6, 8 9. mulheres. É isso mesmo. Ninguém tá preocupado com aquela mulher. Por quê que a mulher tá indo? Só pra ser escada dos homens. Ninguém preparou É essa que eles mulher pensam, né? só pra... Sim, sim. Na verdade, você sabe que tá tão difícil, que nem pra escada a gente tá servindo mais. É mesmo, Sandra? Porque as mulheres não têm voto. Não se preparam as mulheres para serem candidatas. Essas mulheres precisam ser preparadas. Elas precisam entender a importância que elas têm na comunidade, nessa Sim. sociedade. É muito importante, cara, muito. Só que, infelizmente, as mulheres elas não conseguem se empoderar. Sabe por quê? Porque os homens não deixam. Elas estão por aí, largada, muitas vezes num carguinho público que oferecem para elas, sem nenhuma perspectiva de crescer. Só que, na verdade, quem tá lá no bairro fazendo trabalho de formiguinha é essa mulher. É essa mulher que não aparece. Né? Que é uma Sandra de lá de trás, que talvez por causa de questões financeiras aproveitou, estava ali do lado de um vereador para tinha um emprego fixo, tinha mais uma ajuda ali para começar a fazer um trabalho para ele. Aí ele cresce com o trabalho dela e ela não se valoriza. Sim, Então, a acho Sandra que foi ousada. A Sandra ela foi usada, porém até quando Ousada. chegou Ousada, foi e ousada. usada pelo vereador Sim, também, sim, claro. porque o trabalho da entrega do leite, da formiguinha, da assistência ir em velório, de representar, todo o trabalho que o assessor faz, era essa mulher que fazia. Até o dia que ela falou, não, então agora eu Claro. vou lançar minha carreira solo. Espero que mais mulheres também se Então, inspirem na mas Sandra do Leite. É isso que eu almejo na minha vida. Essa é uma das minhas bandeiras de vida, sabe? Eu quero chegar na Câmara Municipal para fazer a diferença como mulher. Olha É isso só. que eu quero lá. Mas não é a diferença para mim, para eu ficar, 3, 4, 5, 10 mandatos. Não. O que eu penso é o seguinte, nós temos que ter uma representante mulher que represente a família naquele espaço. Mas que consiga mostrar para as mulheres que é possível. Claro. É possível. Eu sou candidata. Não tem nenhuma mulher hoje lá? Nós temos 2 mulheres vereadoras, É, porém as 2 representam o sindicato. tá. Né? São mulheres, né? Não deixam de ser mulher. Eu as respeito muito, inclusive. Que é a Ana Anice e a Ana do Carmo. Respeito muito. São mulheres que eu gostaria de estar lá. Então, eu preciso respeitá-las. Claro, claro. Elas chegaram claro. até lá. Porém, elas têm outras bandeiras de luta, diferente da minha proposta. Tá. Então, eu espero estar lá, espero ser vereadora com elas, espero aprender a ser vereadora com elas também, porque elas têm muita experiência nisso. Porém, Legal. a minha bandeira é outra. Sim. As minhas 2 bandeiras principais é representar a família, é deixar um legado de que por aqui passou uma mulher. Legal. Se vocês não duvidem nada, se o meu gabinete não for rosa. Eu nem gosto tanto do rosa. A árvore de Natal dela já é A minha rosa. árvore é rosa. Aí, Não, mas eu nem sou apaixonada por rosa. Mas é só pra mostrar. É só pra dizer, passou uma mulher por aqui. Legal. Sabe? E a segunda bandeira, eu não sei se eu vou conseguir. Isso não é uma promessa, isso é um desejo. Talvez seja uma utopia. Talvez eu esteja viajando na maionese. Mas o meu projeto lá na Câmara Municipal, vamos ver se eu vou conseguir, é reunir mulheres e ajudar essas mulheres a se empoderar, a tomar posse daquilo que é delas e que elas ainda não perceberam, que é 30% de cadeiras na Câmara Municipal. E não Legal. 30% de vagas na federação. Sim. Que é diferente, né? Você entendeu? Entendi. Por quê? Diferente. Nós temos 8 mulheres que vão disputar com os 21 homens. Sim. Que já estão lá, que já têm mandato, que já perpetuam no poder e que nunca
pegaram na mão de uma mulher dessa e falaram, vem cá. E isso não Eu vou deixar você trabalhar no seu bairro. Eu vou ajudar você a fazer as coisas. Ou melhor, eu vou deixar o seu nome aparecer. Porque de verdade, elas já fazem. Você entendeu? Mas Elas quem já leva a fazem. fama é o homem. Mas quem leva a fama é o majoritário da situação. É isso. Então, eu tenho um sonho muito grande de mostrar para essas mulheres que elas são capazes. E tentar convencer a quem está acima de mim, porque o vereador, você sabe, ele não tem essa força toda. Tem gente que fala, o vereador não tem essa força toda. Nós precisamos do majoritário, nós precisamos do governo para ajudar. E mostrar para o governo que, olha, eu tenho essas mulheres aqui, que seja 10, 5, 20, 30, 50, 100 mulheres. As minhas 500 na caminhada de mulheres do ano que vem. Mas que sejam mulheres que a gente possa ajudar. Sabe? Elas entenderem o projeto, conhecerem a política, saberem seus direitos, seus deveres. Sim. Seus direitos e deveres. E deixarem de ser aquela mulher que só aparece na manchete quando é assassinada numa situação de violência doméstica. É isso que está acontecendo com as mulheres. Isso Porque mesmo. cada dia que passa, a gente está diminuindo mais. Você pode ver. As pessoas não querem que fale isso, mas é verdade. Olha aí, gente, o feminicídio como é que tá. Por mais que se façam leis, por mais que se pense em casas de acolhidas, por mais que hoje a gente tenha uma Secretaria da Mulher estadual. Eu estive em alguns eventos com a Sonaira, Sonaira é o nome dela. O nome dela é o nome mais difícil. Uma mulher incrível, que veio com um projeto maravilhoso. É muito importante o que ela quer fazer, mas essa mulher, além de ser tirada da violência, além de ser acolhida e tudo, ela precisa tomar posse da sua vida. E isso não é feminismo, tá? Sim, não. Sou totalmente contra. Vou fazer uma brincadeira que a doutora Eliana faz. Eu adoro meu sutiã, não vivo sem ele. Adoro que puxa Essa a história cadeira, de queimar entendeu? sutiã Que não abre é a porta comigo. de carro, não precisa rasgar. Sejam cavaleiros, é. Você entendeu? Sejam Se cavaleiros. quiser, Mas eu respeita racho o a meu conta, espaço. mas se quiser pagar também eu gosto. Pode pagar, não também. vai reclamar, né, Sandra? Mas respeita o meu espaço. Não, Você direitos entendeu? Então- iguais, né? As mulheres têm os mesmos salários dos homens, eles terem os mesmos direitos. Nessa teoria da Sandra, é igual ela fala, você vem com essa conversa, os homens já falam assim, vocês estão querendo ter privilégios. Não é privilégio. Vocês não precisam de 30%? Sim. Então eu quero 30% das cadeiras também. Sim. É direitos iguais, não é isso? Claro. Nós queremos disputar esses 30% entre nós. Sim. Então, são 8 cadeiras. São 8 mulheres. Eu tô São 8 tratando- Terão mulheres. 8 eu tô mulheres. tratando mais São Bernardo, embora a gente Sim, esteja sim. em São Caetano, porém eu tenho mais pé da situação política Claro, de São claro. Bernardo. Nós temos 30%, vai dar o quê? 8? 8. Então pega essas 8 cadeiras E e deixa deixa a 8 gente pra disputar mulher. entre nós Sim. para a próxima, porque agora as mulheres não estariam preparadas. Por quê? Porque elas não nem almejam isso, porque elas já sabem que não vai acontecer. E para disputar com o homem, com toda essa cultura machista que existe nas câmaras municipais, é muito difícil. E eu já peguei, não vou citar nomes, é lógico, até porque eu tenho uma enorme consideração, mas eu já peguei vereadora que foi eleita, e só foi eleita uma vez, e não sabia nem o que ela estava fazendo lá, totalmente perdida e tudo, porque um homem falou, não, eu vou eleger ela. Olha só. Eu vou eleger ela. E aí eu falo, aí como que fica o seu mandato? É seu? Não, não é. Qual que é a liberdade que você tem nele para trazer as mulheres? E eu falo assim, gente, quero muito assim falar sobre isso. Eu não quero trazer essas mulheres para apoiarem o meu mandato. Eu quero trazer para dar liberdade Disputar comigo. para que se for o elas caso, venham né, disputar Sandra? comigo. Claro, É, legal. vem Tem mais mulheres É. engajadas na política, né? Na política e brigando de igual com essas 8 É isso, vagas, né, que 8 você falou. vagas, a gente precisa delas. Só que antes de tudo, precisa existir um grande movimento no Brasil para acabar com essa cota de 30% da federação. Isso daí me irrita, Marcelo. Porque você usa as mulheres, é ridículo. Pode ser que a pessoa que criou essa lei, que eu não lembro quem foi agora, até li sobre a pessoa, não tô lembrando agora. Pode ser que ela teve boa vontade. Foi um passo. Sim. Mas ela fez o quê? Ela só dificultou a situação dos partidos, porque não se acha 30% de mulheres que tenham um trabalho ativo, não se acha. E as mulheres vêm para ter 100, 200 votos, porque é muito difícil, não existe a formação que a gente precisa. Eu falo isso tirando por mim. É que eu, que nem você usou a palavra certa, eu fui Você teve a faculdade da vida, né, Sandra? ousada. É. Foi ousada. Ela foi E ousada. quando eu falei assim, não, eu vou me desvincular, eu cheguei pro vereador e falei, olha,
né, vou sair e tal, pra mim não dá mais. Ele insistiu muito, eu falei, olha, desculpa, eu quero sair. Mas fica tranquilo, eu não vou trabalhar para outro vereador, não quero te atrapalhar. Não tô saindo para te atrapalhar. Eu só quero ser eu mesma. E aí eu passei a ser a Sandra do Taboão. E depois eu passei a ser a Sandra do Leite. Aí eu comecei a ter identidade própria, porque aí eu não precisava pensar que eu tinha que agradar alguém. Eu podia ser eu mesma. E é isso que eu queria que as mulheres tomassem posse. De serem elas mesmas. Poder falar o que pensa. Mas poder falar o que pensa com conhecimento. Sim. Você entendeu? Não é aquela conversa de falar bobeira para depois ser processada. É saber o que tá falando. E é essa formação que eu acho que a mulher precisa ter. E aí, quando ninguém acreditava no poder da Sandra, aí a primeira eleição, você teve quantos votos, Sandra? 2012, eu tive 1.800 votos. Não tive nenhum apoio, nenhum. Sozinha? Nenhum. Foi quando Eu ela tive resolveu papel. falar, deixa eu ver quanto que eu tô valendo aí. Eu vinha de um partido onde o quem mandava no partido, não era o presidente, mas era quem realmente mandava, falou para mim. Um dia eu falei, pô, você me ajuda? Em 2012. 2012. Tinha um outro candidato de muitos votos, que não queria mais ser candidato do partido, e se ele me apoiasse, a gente conseguia ganhar a eleição. E eu falei para esse candidato, falei, então já que você não quer mesmo, desiste, vem comigo, vamos fazer trabalho junto. Claro. E aí, tem que falar com quem manda, né? Fui falar, falei, olha, me ajuda, libera ele para me ajudar, ele é do bairro, a gente vai ganhar a eleição. Quem sabe o que eu ouvi? Eu vou te ajudar para quê? Eu ganho o quê com isso? Se você for vereadora, eu não ganho nada com isso. Que pena, né? E eu tive meus 1.800 votos, que ninguém acreditava. Na primeira vez. Ninguém acreditava. Não gastei dinheiro, não tive apoio de ninguém, praticamente não saí de Taboão. Os meus votos foram só lá, boa parte deles. Aí fomos para 2016, a história se repetiu. Né? Hoje eu ouvi uma pessoa falar para mim, eu acho que você gosta de perder a eleição, porque você ficou lá, você tinha que ter se rebelado, mas... Ido para outros bairros, é isso que eles falam? Não, trocado Outros de partido. Trocado de Trocado partido. de grupo, né? Mas eu ainda foi. confiei. Em 2016 tive quase 2.200 votos. Tanto 2012 quanto 2016 teve vereador com menos votos do que eu. Até hoje, né, Sandra? Em 2020, eu vinha com uma proposta de 2.800 votos. Fui convidada para sair pelo PSDB. Aceitei o desafio, porque era um desafio. Muito voto, né? No PSDB, mas eu conseguia pegar aí, porque nós íamos fazer e fizemos 10 vereadores, e eu conseguia estar em 8º lugar, porque eu contava e eu via 2.800 votos. Até o próprio partido enxergava isso, até os outros candidatos também. Só que veio a pandemia. A pesquisa dava ela como eleita. Olha só. E eu tenho o voto do idoso, né? Então, o voto do idoso foi muito candidato, muito, muito, muito. Você sabe, né? 2020 era 42 por partido. Sim. Então, você vê, por exemplo, a nossa coligação do PSDB hoje, Cidadania e PSDB vão ser 29, 28, 29. Vão ser 29. Lá atrás, a Cidadania tinha 42 e o PSDB tinha 42. Então, todo mundo em São Bernardo... Por rua. Sim, É verdade. toda a rua tinha um candidato. Então, essa divisão também me atrapalhou. Mas o que me atrapalhou mesmo foi o idoso que não foi votar. E o meu idoso me ligava e falava, Sandra, eu não vou, meu filho não quer. E eu falava, não vai não, fica em casa. Fica em casa. Porque a sua vida é muito mais importante do que voto, do que eleição. O momento que a gente está vivendo, não dá para o idoso ficar saindo de casa. As eleições, não sei aqui em São Caetano e São Bernardo, foram extremamente desorganizadas. Os cartórios acharam de mudar tudo num ano de pandemia. Então, tinha pessoas que chegavam para votar, não era naquele colégio, era em outro. Aí mãe tinha, quase não consegue votar em você. A minha mãe quase não conseguiu votar em mim. Caramba. Você chegava lá. Mudança de zona, de cartório, muito. Tudo. O sistema do cartório, ele estava com muitos acessos. Então, nem o pessoal do cartório conseguia acessar, nem a gente para ajudar no celular também não conseguia. Tinha que ser no papel. Tanto assim, e as pessoas na fila, uma em cima da outra, aglomerada, procurando o nome naquele papel. As pessoas idosas que não são obrigadas a votar, as poucas que foram desistir e foram embora. E vinham e falavam para mim. E eu falava, vai embora. Sim. Porque eu pensava, Deus o livre, uma pessoa dessa pega um Covid aqui e morre, nunca mais eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo. Porque tudo é mais importante do que a vida das pessoas, né? Então, isso me atrapalhou muito. Mas mesmo assim, eu tive 2.300 votos. Também sem nenhuma ajuda. Nenhuma. A gente brinca muito que as pessoas procuram a gente para resolver os problemas do bairro.
né? Para resolver um buraco, para resolver uma árvore, eu não tinha nenhuma ajuda. Nada. Nada. Foi só realmente a confiança dos meus eleitores em mim que me levou a ter 2.300 votos. Caramba, professor, você tá aí com a pergunta na ponta da língua que eu tô só vendo a vontade. Tá quietinho, professor, hoje, né, professor? Adoro pergunta de professor. Hein, professor? Tá acabando o programa, Vamos lá. você precisa elaborar aquela pergunta. É verdade. Na verdade, Sandra, eu tenho uma profunda admiração no terceiro setor. Eu estudo, tenho alguns trabalhos realizados. Então, Marcelo, o terceiro setor ele é voltado para ONGs, fundações, instituições. O segundo setor é a iniciativa privada. E o primeiro setor é o governo, né? E a minha pergunta que vai para a Sandra, já que você navega tão bem, né, no terceiro setor e no primeiro setor, né? E ele costuma fazer perguntas que caem na prova, né, professor? Ai, que medo. Prova dos alunos. Agora acabou as provas, professor? Na realidade tem exame para vocês, tá? Aí, ó, então presta atenção. Sexta-feira tem exame aí. Mas o que o governo, Sandra, aprende com o terceiro setor? Porque, assim, o governo ele tem uma máquina muito pesada. Então, talvez, isso, Marcelo, acho que também para fazer a gente refletir, né? E o terceiro setor, ele tem uma máquina muito mais enxuta. Então, por que a gente não testa as coisas que vão para o governo no terceiro setor? Porque é enxuto. Exemplo, o cordão de girassol. Se dá certo no terceiro setor, a gente pode aplicar com mais robustez. Não sei aonde que o terceiro setor pode servir de modelo para o primeiro setor copiar? Sandra, essa é a minha pergunta. Primeiro eu vou te falar um pouquinho. Eu falo muito de São Bernardo, como eu já falei, Claro. É onde eu tenho propriedade para falar. Em São Bernardo, o terceiro setor, ele é de primordial importância. Com certeza, São Bernardo não funcionaria como funciona sem o terceiro setor. Olha. Porque o prefeito Orlando Morando, ele tem uma proximidade muito grande com as entidades da cidade, muito grande. Isso daí, às vezes eu brinco, eu falo assim, eu e Orlando, no passado, a gente brigou muito. Mas quando eu fui para o grupo de apoio do Orlando, foi porque eu tive que reconhecer que ele faz um excelente trabalho em várias áreas da cidade. E no terceiro setor, hoje nós zeramos a fila das creches. Não tem demanda mais, não tem criança fora das creches em São Bernardo. Sabe por quê? Porque nós temos o terceiro setor. As creches conveniadas de São Bernardo, professores, funcionários, entidades, todo mundo de lá, tem a mesma formação pedagógica que tem os professores da rede municipal. Eles têm, agora mesmo foi entregue carro para as entidades, então as entidades têm carro entregue pelo Fundo de Solidariedade. Nem é com dinheiro público, tá? Os carros que eles receberam agora, que eles recebem desde o início do mandato do Orlando, não envolve dinheiro público. São os jantares, os eventos que eles fazem essa arrecadação. do fundo, e com esse dinheiro eles equipam as entidades. As crianças têm a per capita por criança na creche conveniada. E a per capita de São Bernardo é muito boa, inclusive ela teve um reajuste recentemente. Então, sem o terceiro setor, a gente estava mancando em São Bernardo. E o prefeito valoriza isso. Olha, eu acho que de 100%, eu vou falar a grosso modo, tá? Não tenho esse número, mas olhando assim, pela minha percepção, acho que 80% das entidades são conveniadas com a prefeitura. Seja na área de lazer, seja no esporte, a prefeitura tem um convênio muito bom. E são esses convênios que ajudam a prefeitura a administrar melhor a cidade. Porque se a prefeitura tivesse que construir e contratar profissionais para gestão de creche na cidade toda, seria um gasto absurdo, né? absurdo. E com as creches conveniadas, além de ter um trabalho excelente, as creches conveniadas são muito boas, eu não ouço falar de nenhuma creche conveniada em São Bernardo que é ruim. E também não ouço falar de... Outro dia, uma pessoa bem assim, desinformada, né? Mas foi engraçado. Ela me chamou no Instagram e falou assim pra mim: olha, Sandra, sabe aquela creche lá? A prefeitura devia ajudar aquela creche. Porque não sei... Eu falei, mas de qual creche você tá falando? Porque todas as creches são conveniadas. Só se a creche não tiver documento,
Aí ela não pode nem funcionar no município. Ele estava falando de uma creche antiguíssima, que já fechou faz muitos anos, Nossa. e que fechou porque a documentação não era condizente. Eles tinham vários problemas jurídicos envolvendo a instituição, não dava para conveniar. Então, teve que fechar. Mas as que estão aptas, todas são conveniadas. Então, na cidade onde eu moro e onde eu trabalho, eu posso falar que o terceiro setor ensina o primeiro setor. Olha só. E ensina o segundo também. Porque o segundo participa ativamente. O segundo setor em São Bernardo é o que ajuda as entidades. Ajuda o prefeito a ajudar as entidades. Então, os 3 setores em São Bernardo, eles são bem envolvidos. Bem envolvidos. Legal, legal. Na faculdade a gente usa muito uma frase, me ajuda aí, professor de faculdade, que a gente fala que quando as 3 coisas estão juntas, não dá para dissociar uma da outra. É isso, é indissociável. Os 3 setores em São Bernardo funcionam assim. Professor. Agora deixa eu só falar uma coisa, Diz, Marcelo. diga. A minha instituição não é ligada ao CMDCA de São Bernardo e eu não tenho esse privilégio, mas eu vou explicar por quê. Porque eu falei no começo, mas senão vai falar assim, nossa, mas a Sandra falou tanto, tá puxando o saco do prefeito, porque a dela não é, não. Porque eu não quero. Porque como o meu projeto é fazer o bem sem olhar a quem, eu preciso atender pessoas carentes. Se a pessoa estiver na Bahia e ela estiver passando uma necessidade, a gente vai fazer uma campanha do Pix para ajudar. Se a pessoa estiver em Diadema e ela estiver passando fome, isso eu faço todos os dias. A pessoa me chama lá na página da associação, eu vou fazer uma cesta básica e mandar ela buscar. Então, se eu for cadastrado no CMDCA, eu vou ter que atender só um morador de São Bernardo. E a minha região não é uma região onde as pessoas são tão carentes, a ponto de eu precisar da cesta básica para aquelas pessoas. Mas então, sim pra divisa ali, que é Diadema. Pra divisa, eu tô a 100 metros de Diadema. Olha Pra só. você ter uma noção, aconteceu uma coisa muito engraçada em 2020. Diadema fez uma pesquisa na pré-campanha. E a pesquisa era assim, se a eleição fosse amanhã, você votaria em quem para vereador? E eu apareci com uma porcentagem, porque lógico, é tudo porcentagem, né? É quantitativa a pesquisa. Eu apareci com uma porcentagem que me daria 780 votos se eu fosse candidata lá. Em Diadema. Responderam Sandra do Leite. Em Diadema. Olha, Em Diadema. Sandra. Pra você ver como eu tenho um trabalho forte de divisa. Legal. Porque as pessoas de lá pensam, você né, sairia por lá. que eu era candidata lá. Sandra, rapidinho que o nosso programa tá acabando, mas eu queria saber. Eu 2020, avisei que eu falo muito, gente. 2024, quais são os seus planos, Sandra? 2024, a gente está com um projeto desafiador de melhorar a nossa associação, agora nós pensamos em ir atrás de emendas parlamentares para ajudar a instituição, queremos comprar uma sede própria porque eu pago aluguel, Ah, tá. e pagar aluguel é muito difícil, e no projeto social a gente quer aumentar o nosso trabalho bastante. Nós estamos com intenção de colocar cursos profissionalizantes lá, Legal. a gente tá. Eu sou formada em gestão escolar, então eu posso ser responsável pela instituição educacional, eu tenho esse projeto. E no projeto político, a gente quer colaborar na cidade. Legal. O que eu quero fazer, eu quero trabalhar para ter uma São Bernardo melhor. Esse projeto que eu falo em levar para a Câmara Municipal, se eu tiver abertura de um vereador que fale para mim, ó, tá aqui meu gabinete, faça isso, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque eu acho que eu só preciso do espaço, a coragem eu tenho. E os projetos pro ano que vem são esses. Não sei como vai ser, tá tudo muito indefinido. Não sei se eu sou candidata, se eu não sou candidata. Hoje eu sou de um partido político, Sim, né? sim. Estou no PSDB, mas não sei o que vai acontecer, né? Tudo vai depender da carruagem, como é que ela vai andar. Agora, os meus objetivos políticos, eles não mudam. Sim. Candidata ou não candidata, eu vou trabalhar pela minha cidade. Vai lutar por Pra São ter Bernardo. uma cidade melhor, uma cidade mais acolhedora, sabe? Para Sei. trazer as mulheres para o cenário político da cidade. Falou bem. As mulheres precisam tomar de fato o seu lugar perante a sociedade, Tomar né? a rédea da situação, né? Tem muita mulher aí com muito potencial aí que não acreditam nelas próprias, né? E que devem fazer igual a Sandra fez aí. Dar a volta por cima, se empoderar, ir pra cima e buscar os seus objetivos, né, professor? Isso mesmo. Professor,
pra gente finalizar? Ficou faltando mais alguma coisa, professor? Eu acho que a Sandra colocou muito bem, eu acho que essa parte da integração, né? E quando eu acho que o governo tem essa visão sistêmica, que o terceiro setor é uma ajuda e não pode ser um inimigo, Sim, ele verdade, tem que sim. trabalhar junto, eu acho que as coisas funcionam e eu acho que esse depoimento que você deu, Sandra, foi fantástico, né? Quem sabe a gente não possa trazer esse projeto Nossa. da Sandra para Pra São São Caetano? Caetano, né? Boa, Quem seria sabe? uma boa. Sim. E a Sandra tem aí conteúdo pra gente fazer mais uns 3, 4, 5, Ah, 6... Não tenho Tem. dúvida. 6 podcasts, E né, a gente professor? nem perguntou para ela da Sandra professora, né? Não deu tempo, não deu. A gente... Eu avisei que eu Nós- falo muito, não eu fico deu. constrangida. Ó, mas Tão a tímida. doutora Eliana também, você viu que ela tem bastante coisa pra nos contar, né, Também. professor? Dá Ela um deu umas podcast, palhinhas né? aí, vamos mas, ver era- se... mas falando da Sandra. Mas Olha lá. vamos ver pra gente vir aqui falar um pouquinho depois, né, professor? Tá, Sem dúvida. Fico à disposição de vocês. Sandra, Muito bom. agora falando aqui, agradeço a Sandra de Oliveira, Sandra do Leite, subprefeita, mãe, vó de 5? Cinco netos. De 5 netos. Agradeço muito a sua presença aqui em nosso programa e espero que a gente possa voltar aqui fazer novas entrevistas. Com certeza, é só convidar. Você percebeu, eu sou tímida, eu falo Vi. pouco. Foi difícil fazer 1 hora de... 1h30 quase, Uma é. hora e meia. Quase 1h30, quase 1h30. Mas olha, eu quero agradecer muito, Marcelo, você. Agradecer muito o professor. Estive lá na FASB, conhecendo lá o trabalho dele, maravilhoso. Obrigado. Agradecer a doutora Eliana que veio me acompanhando, o Rafa que está ali nos bastidores. Seu filho chegou lá agora também. Meu olha lá. filho Vinícius está por ali também. A Mar, a Raquel. Raquel. O Kiko. O Kiko também tá aí. Tô vendo só o bonezinho Hoje azul teve, ali, hoje ó. teve plateia no seu Hoje podcast. teve plateia, Nós trouxemos plateia, né? o pessoal Mas não eu tá quero vendo, mas tá agradecer cheio ali do outro lado. a todos vocês, agradecer a oportunidade e falar para você, Marcelo Camargo, que é muito bom ter boas pessoas caminhando ao lado da gente. Eu fico super honrada de estar aqui, porque eu sempre falo, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Verdade. Estar aqui é um privilégio para mim. Conta comigo aí. Nós temos aí outros projetos que eu ainda não posso contar, mas se tudo der certo e você convidar, eu trago uma galera aqui que tem um projeto bonito de mulheres, Olha, voltado para as mulheres, muito bom. E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse empoderamento feminino aí. Que quando fala empoderamento, todo mundo fala, ai meu Deus, não, gente, não é esse empoderamento que vocês estão pensando. É o empoderamento da mulher saber aonde e do que ela é capaz. isso. Então, isso muito é um- obrigada. E estou aí à disposição. Não falamos do cordão, né, professor? Não deu tempo. Mas Eu nós falo temos- muito. Ah, Nós temos. E o professor, como um cavaleiro, Ganhou. Para mim? Ele- Ai, que lindo. esse professor- Muito obrigada. presenteou. Eu conheci o Marcos primeiro. Eu Ah. apresentei ele pra Sandra e eu não ganhei o cordão. Eu Na- acho que calma, nós vamos na ter que fazer próxima, um né? podcast. Podcast. Nós vamos fazer um podcast pra dirimir esse mal entendido aí que a E- Sandra Vamos ganhou combinar e eu não. pra gente falar sobre o cordão? Vamos, Vamos tem falar um muita pouquinho coisa. dessa galerinha aí, que merece muito a nossa atenção também. Eu acho que vai ser super legal. Olha, eu já me convidando. Já. Olha lá, e marcando a pauta ainda. Ela se convida e traz a pauta. Agrade- Não, e aí eu vou estudar a pauta. Eu tenho 3 pós-graduação além da gestão. Eu tenho na área da educação especial. Eu fiz da psicomotricidade, fiz psicopedagogia. Tem mais podcast Tem pra muito fazer. podcast Então, aí. eu vou ter que dar uma recuperada, porque eu me dediquei demais à política e saí um pouco dessa área. Mas se me convidar, eu estudo e eu Tá venho aqui convidado, discutir, tá isso é convidado. legal. Doutora Eliana, alguma coisa de errado? Tudo sob controle aqui? Nada de relevância. Nada de Não, relevância? tá tudo ótimo. Quero agradecer o convite também. Agradecer o convite do Marco, que foi a primeira pessoa que trouxe o Marcelo Camargo pra gente. E me colocar à disposição também. O que a gente puder vir, agregar, debater para uma cidade melhor, seja de São Caetano, seja de São Bernardo, seja para a comunidade, né? Eu fico à disposição, Marcelo. Olha aí, nós vamos, já tá aí feito convite também para a doutora Eliana vir aqui sentar no nosso podcast aqui pra gente poder conversar, né, A hora que professor? você quiser abranger uma questão jurídica, Vamos. tem o Dr. Vinícius agora também que dá para trazer. Meu filho. Seu filho? É. Meu filho caçula. É o filho caçula. Aquele grandão que entrou ali? É. Aquele grandão.
Podemos trazer também, de repente, abordar essa questão Claro, do direito, né? vamos. Tanto o direito político quanto da mulher também. Sim, sim, sim. Ficamos Vamos, à vamos abordar disposição. essa pauta aí de mulheres A aí, que a gente tem gosta, muito. viu? Vocês A gente gostam, né? gosta. Sim. Opa. E nós também gostamos. Professor, agradecer aí o professor mais uma vez. O rapaz ali, Rafael. do Rafael ali que tá ali só, deve Vini. estar com o braço ali doendo, já, né? De tanto que ele tá aí Academia pra quê? filmando. Academia pra quê, Marcelo? Vai só fortalecendo os músculos. Só aqui, fortalecendo. Sandra do Leite, muito obrigado. Doutora Eliana. ó. Obrigada. a E você. vocês aí que estão nos assistindo, não perca. Quarta-feira, às 20 horas, esse programa vai estar passando na íntegra. Certo? E deixem, claro, os seus comentários aqui que a Sandra vai responder tudinho pra vocês aí. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado a vocês e acompanhem nossos programas aí nas redes sociais. São Caetano Debate e Marcelo Camargo. Até mais.